Opa pessoal, Fabrício aqui do canal Orações Joseph Murphy, tudo bem? Antes de iniciar a primeira parte deste magnífico livro do Dr. Joseph Murphy, eu peço que você se inscreva no canal, toque no sininho das notificações, comente se esse conteúdo for importante para você. Se você quiser aprofundar mais sobre o poder da mente, acesse o link aí do canal e faz os nossos cursos online. Quando você faz nossos cursos online, você está ajudando no crescimento do canal, já que esses valores são usados para divulgar esse trabalho para mais pessoas. Vamos lá, a primeira parte desse magnífico livro do Dr. Joseph Murphy, Canções de Deus. Joseph Murphy, Canções de Deus, tradução de Cristina Carvalho Bozelli, 13, a edição, Nova Era, Rio de Janeiro 201. Sumário. Introdução. Capítulo 1. Esclarecimento sobre os Salmos 1, 2 e 3. Capítulo 2. Esclarecimento sobre o Salmo 8. Capítulo 3. Esclarecimento sobre o Salmo 23. Capítulo 4. Esclarecimento sobre o Salmo 24. Capítulo 5. Esclarecimento sobre o Salmo 27. Capítulo 6. Esclarecimento sobre os Salmos 13, 31, 32 e 34. Capítulo 7. Esclarecimento sobre os Salmos 37, 38 e 4. Capítulo 8. Esclarecimento sobre os Salmos 41, 42, 43 e 46. Capítulo 9. Esclarecimento sobre os Salmos 49, 5, 51, 55, 57, 61, 62 e 67. Capítulo 10. Esclarecimento sobre os Salmos 68, 69, 7, 71, 72, 74 e 75. Capítulo 11. Esclarecimento sobre os Salmos 8 a 87, inclusive. Capítulo 12. Esclarecimento sobre os Salmos 88, 89 e 91. 114. Capítulo 13. Esclarecimento sobre os Salmos 92 a 99, inclusive. 124. Capítulo 14. Esclarecimento sobre o Salmo 1 ou 135, 104, 95, 87, 77, 67, 58, 47, 38, 28, 18, 9, 7. Capítulo 15. Esclarecimento sobre os Salmos 1 a 1 ou 7, inclusive. 139. Capítulo 16. Esclarecimento sobre os Salmos 1 ou 8 a 118, inclusive. 151. Capítulo 17. Esclarecimento sobre os Salmos 119 a 125, inclusive. 163. Capítulo 18. Esclarecimento sobre os Salmos 126 a 139, inclusive. 176. Capítulo 19. Esclarecimento sobre os Salmos 140 a 150, inclusive. 190. Introdução. Os Salmos são chamados de hinos de louvor. O livro dos Salmos é conhecido como os louvores, e isto se deve ao fato de ser então o manual dos cânticos do culto no templo, onde o louvor era a característica principal. Há 15 os salmos, que procuram refletir cada estado de espírito da humanidade. Os salmos são canções do fundo do coração. Frequentemente, referem-se ao coração como a taça repleta ou o cálice dourado no templo do corpo. O coração é a denominação antiga utilizada para designar o subconsciente. O livro dos Salmos também foi chamado de a Pequena Bíblia, o que por certo demonstra sua inestimável riqueza espiritual. Esta maravilhosa coletânea de poemas vai de encontro a todas as necessidades do homem. Nestes salmos há solução para cada problema e resposta a cada prece vinda do coração. Todos podem identificar-se emocionalmente com qualquer dos 15 salmos. A palavra hebreu no Antigo Testamento significa o homem que conhece Deus. Não se refere a nenhuma raça em particular, mas representa todo aquele que tem consciência da presença de Deus dentro de si e que aplica este conhecimento em sua vida. A grande ênfase dos Salmos é o Senhor reina. Deus, o Senhor, é nosso eu superior. Quando o salmista fala das nuvens, elas simbolizam cortinas que escondem o pavilhão da glória de Deus. Quando o salmista fala do trovão, é a voz divina que chega até nós. A linguagem violenta dos salmos representa o fogo divino, ou a verdade de Deus ressuscitado em sua mente e seu coração. Davi significa o amado por Deus, o homem que ama a verdade de Deus. Devemos distinguir entre o verdadeiro Senhor, Deus em você, e o Senhor temporal presente num humor passageiro. O seu Senhor é a sua convicção primordial, sua crença real, interior, subconsciente, em si mesmo, na vida e no universo.
Neste livro, vamos demonstrar o significado dos salmos mais importantes, que lhe revelarão o caminho para atingir seus objetivos na vida. Como se aperfeiçoar, como obter conforto espiritual, como ser divinamente guiado e protegido, e como evoluir para além dos seus mais profundos sonhos. Tomaremos alguns versículos-chave de significado primordial dentre alguns salmos, e lhe revelaremos a verdade que o liberta do medo, da raiva, da superstição e dos falsos dogmas. Neste livro, o autor deseja ressaltar sua preocupação principal com o esotérico, e não com o valor litúrgico destes antigos hinos. Pretende explicar o significado primeiro de alguns dos mais importantes salmos, bem como de outras partes da Bíblia. A ideia por trás de tudo é mostrar a você como a Bíblia fala sobre as dificuldades do homem. E, portanto, como também ensina a superar essas dificuldades. Capítulo 1 – Esclarecimento sobre os Salmos 1, 2 e 3. Salmo 1 versículo 1. Bem-aventurado o homem que não te guia pelo conselho dos impuros, nem te detém no caminho dos pecadores, nem te ostenta na roda dos que zombam de Deus. O primeiro versículo diz que é bem-aventurado o homem que não te guia pelo conselho dos impuros. Em outras palavras, você é abençoado quando se recusa a ouvir a falsa propaganda existente no mundo, seus temores, dúvidas, falsas previsões, conceitos negativos e falsos ensinamentos sobre Deus e suas leis. Em outras palavras, você deveria rejeitar tudo que não estivesse de acordo com as verdades e princípios de vida eternos. Tome consciência de que a inteligência infinita é o seu guia, seu conselheiro, seu encaminhador, seu patrão e o maior dissipador de problemas no mundo. Nem se detém no caminho dos pecadores. Pecar é perder pontos, falhar no encaminhamento de uma vida plena e feliz. Você peca quando falha na expressão de sua verdadeira capacidade, quando não progride nem contribui para o crescimento, a paz e a prosperidade da humanidade. Você peca quando faz mau uso das leis naturais. Pense no bem, que o bem acontece. Pense no mal, que o mal acontece. Dê-se conta de que tudo aquilo que você conceber e crer em sua mente, virá a ocorrer, seja bom ou mal. Sabe-se bem que tudo aquilo que você esperar com confiança que aconteça em sua vida, realmente acontecerá. A lei da vida é a lei da crença, e seja feito conforme a sua fé. Mateus 8 e 13. Creia no mais elevado e no melhor, enquanto espera o melhor da vida, e inevitavelmente o melhor de tudo virá até você. Seu pecado é um erro seu, sua falta, sua injustiça. Emerson disse que corrigir o pecado do músico, que toca errado uma clave ou nota, é ensiná-lo a tocar direito. Nem se assenta na roda dos que zombam de Deus. Uma atitude soberba, arrogante, desdenhosa para com os outros indica que você despreza a si mesmo. Você se degrada e rebaixa, e quando sente isto na própria pele, a tendência é projetar sua hostilidade e autodepreciação sobre os outros. A pessoa que tem complexo de inferioridade ou rejeição está sempre desfazendo dos outros e criticando-os. Procura fazê-los baixar ao seu próprio nível. O invejoso calúnia o bem-sucedido. Caminhar com Deus significa que, a qualquer lugar onde vai, você tem consciência de que o amor divino vai à sua frente, tornando seu caminho alegre, feliz e bem-sucedido. Você caminha com Deus quando tem consciência de que Deus, o Espírito vivo e onipotente, caminha com você e fala por você. Ao entrar em uma loja, uma fábrica ou escritório, você traz paz, beleza, amor e boa vontade consigo. Você caminha com Deus quando se dá conta de que o amor de Deus o envolve, encerra e circunda, aonde quer que você vá. Deus é, portanto, Deus é onipresente. Tudo aquilo que chamar sua atenção na rua será uma indicação da presença de Deus em tudo. Comece a ver bocas nas árvores, hinos nas águas dos rios, sermões nas pedras, e Deus em tudo. Lembre-se que você faz uma viagem contínua em sua mente, partindo de um problema até a solução. Proponha-se a não prestar atenção a todos os prognósticos negativos e previsões calamitosas dos videntes apocalípticos e dos falsos profetas. Os profetas do obscurantismo, em geral, estendem seu desconsolado lamento em intermináveis lamúrias e, ouvindo-as, você se guia pelo conselho dos impuros, pois tais declarações tendem a poluir sua mente. Permitindo que outros instilem medo em sua mente, você fica confundido. Assim, já passa a trilhar o caminho dos pecadores, pois quando sua mente é governada pelo medo, atrai o mal, o fracasso e tudo que é negativo.
Aquilo que receio me acontece. Jó 13:25. Existem muitas pessoas que estão aparentemente bem, ou seja, seguem as leis, regulamentos, cerimônias e rituais de sua igreja. E quando ficam doentes, sofrem dissabores ou grandes perdas materiais, clamam a Deus, dizendo: por que Deus fez isto comigo? Tornam-se amargurados, hostis, impertinentes e perdem todas as crenças religiosas. Precisam ser advertidos de que aquilo que trazem impresso no subconsciente se manifesta em suas vidas. Não é a crença nominal que importa, mas aquilo em que você real e sinceramente crê, no mais profundo de seu coração, é que passa a acontecer. Você é responsável por aquilo que escolhe. Pode escolher entre ser rei ou escravo. Você é o somatório de suas opções. Quando te lastima, lamenta, se irrita, enfurece e atormenta com suas doenças ou prejuízos, pode-se dizer que tomou assento na roda dos que zombam de Deus. Muita gente, infelizmente, despreza e desdenha as leis da mente, e crê que os outros tiveram melhor sorte. Mais do que tudo, estão quase sempre ressentidos com os que os cercam e que prosperaram, foram bem-sucedidos e subiram os degraus da vida. No versículo 2 está escrito: mas seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Isto significa que o homem voltado para os assuntos do espírito dá atenção à lei, quer dizer, este homem se torna aquilo em que medita, e tudo a que ele der atenção na vida passará a fazer parte de sua experiência. A lei da vida nos é dada nos provérbios. Pois como imagina em seu coração, subconsciente, assim ele é. Em outras palavras, seja o que for que você pensar e sentir que for verdade ficará impresso em seu subconsciente e tornar-se-á realidade. Isto se aplica igualmente às boas e más ideias. A imaginação do coração representa ideias, crenças e opiniões que foram personalizadas e incorporadas ao mais profundo da mente, e tudo aquilo que estiver impresso no subconsciente sempre ocorrerá sob forma de experiência e acontecimentos. Lembre-se que a impressão dominante que você tem de si mesmo controla todos os pensamentos, ideias, ações e reações menores. Deixe que sua impressão dominante seja: Deus me ama e protege. Lembre-se desta verdade tão simples, deixe que mergulhe no mais profundo de sua mente. E seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver sendo o que você quer ser. Também significa estar vivo, vivo para as verdades de Deus, que são as mesmas ontem, hoje e para sempre. A Bíblia diz: faça-se conforme a sua fé, Mateus 9:29. Não diz conforme a sua fé protestante, católica, judia, hindu ou budista não. Significa apenas que tudo acontece a você de acordo com sua fé nas leis criativas de sua própria mente, leis essas que você pode aprender e aplicar. O navegador aprende as leis e princípios da navegação. O eletricista aprende as leis da eletricidade, e o matemático aprende os princípios da matemática. A vida é um princípio. Aprenda tudo o que puder sobre ele e utilize este princípio com sabedoria. Você não pode esquivar-se, esconder ou fugir das leis da mente. A presença divina não tem preferências pessoais nem usa de favoritismo. Não lidamos com um Deus caprichoso, e ninguém conhece tudo sobre o absoluto. Ao contrário, há muito que aprender, pois não há limite para a glória e as infinitas possibilidades dentro do homem. A lei da vida é de uma progressão infinita. Uma senhora de 8 anos, que fumava 3 maços de cigarros por dia, foi aconselhada pelo seu médico a deixar o hábito, devido a problemas de circulação. Ela me disse que achava muito difícil parar de fumar. Ensinei-lhe uma técnica muito simples, explicando que se o seu desejo de desistir fosse maior que o seu desejo de continuar, só isto já a livraria do hábito em 75%. Seguindo meu conselho, ela começou a afirmar 2 ou 3 vezes por dia, durante 3 ou 4 minutos de cada vez: estou livre. A paz está comigo. A saúde perfeita está comigo. Ela imaginava um médico elogiando-a pela melhora do problema circulatório. Quando o desejo de fumar aflorava, devido ao costume, ela dizia: estou livre, e passava um filme mental, onde o médico dizia: você está curada. Parabéns pela sua liberdade. Ela conhecia a lei segundo a qual um pensamento de liberdade após o outro, mais a imagem retida em sua mente, e repetida com frequência, mergulhariam em seu subconsciente, retornando sob forma de fato e função.
Em uma semana ela estava livre do problema circulatório e voltava ao normal. Deus lhe fala sob a forma de desejo. Seu desejo de saúde, felicidade, paz, prosperidade, estabilidade, amor e fartura é o infinito que lhe diz: venha mais para o alto. Tenho necessidade de você. Seu desejo é uma promessa de preenchimento. A presença infinita que lhe dá o desejo não zomba de você. Sua fome e sua sede não lhe foram dadas como zombaria ou para atormentá-lo. Os meios de matar sua sede e as providências para obter o alimento necessário à sua preservação estão disponíveis. Todo problema tem solução, e para cada pergunta existe uma resposta. Emerson, o grande filósofo da concórdia, disse: coloque-se do centro de uma corrente de poder e sabedoria, que anima tudo por onde passa, e sem esforço você será impelido na direção da verdade, do correto e de um perfeito contentamento. Selá, nos Salmos, significa estar silencioso, quieto, sereno e em paz, sabendo que o Espírito Santo trará a resposta. Significa permanecer de pé no rochedo da verdade, ao mesmo tempo em que se conscientiza de ser invencível e inacessível a todo mal. Versículo 3. E ele será como a árvore plantada junto aos cursos d'água, que produz fruto no seu devido tempo. Sua folha não murcha, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. No versículo 3 do primeiro salmo, nos é dito que o homem voltado para as coisas do Espírito é como a árvore plantada junto aos cursos d'água. A árvore deita suas raízes profundamente no solo, e dele extrai a química necessária ao seu desenvolvimento. Da mesma forma, comece agora a olhar suas verdadeiras raízes. Você deitou suas raízes no Espírito Universal, de onde todas as coisas fluem. Suas raízes estão em Deus, e você pode extrair desta presença divina inspiração, diretrizes, poder, sabedoria, riqueza e tudo de que precisa para levar uma vida plena e feliz. Há uma sabedoria subjetiva nas raízes da árvore que lhe possibilita sugar toda a água necessária à alimentação desta árvore. Da mesma maneira, você pode refrescar-se, rejuvenescer e aumentar suas energias clamando pelo Espírito vivo que há dentro de você para inspirar, guiar e vitalizar todo o seu ser. Uma professora aposentada aqui do mundo do lazer, onde vivo, visitou-me há pouco tempo. Ela desejava ardentemente fazer uma viagem de volta ao mundo, mas, para sua tristeza, faltavam-lhe os meios. Citei para ela o 3º versículo do 1º salmo e mostrei-lhe o significado profundo. Sua folha, o desejo dela, não murcha, e tudo o que fizer será bem sucedido. As águas no mais profundo do solo, que nutrem a árvore, contêm todos os elementos, como cálcio, fósforo, sódio, potássio, ferro, cobre, zinco, magnésio e muito mais. Este bem interior, no mais profundo do solo, poderia ser chamado de o bem da vida, a invisível fonte da vida. Ela imediatamente percebeu o sentido da citação e declarou que o Espírito Infinito lhe abriria a porta da viagem de volta ao mundo da lei e da ordem divinas, por meio do amor divino. Recentemente, numa festa, conheceu um médico aposentado, que se declarou a ela: estão agora fazendo uma viagem de volta ao mundo. Ela se conscientizou de estar enraizada na fonte divina, que respondeu ao seu chamado, refrescando, rejuvenescendo e revitalizando todo o seu ser.